Vamos lá. Nos últimos vídeos ao qual eu gravei, nós comentamos sobre pais, filhos, em comemoração ao Dia dos Pais, aproveitando o ensejo, feliz Dia dos Pais. E eu quero pegar o gancho da última gravação para falar sobre pais, a liderança, o líder da casa, da família. Mas muitas das vezes o líder, ele passa a ser liderado. Mas liderado por quê e por quem? Nos últimos vídeos eu falei sobre uma peça fundamental, a vida espiritual. Volto a dizer que eu não vim aqui falar de cristianismo, catolicismo, budismo. Este canal não tem o intuito para falar de religião. Voltando a dizer, religião, ela vem do verbo latim religare, que significa religar o homem a Deus. Por que religar o homem a Deus, a uma vida espiritual? Se não temos uma vida espiritual ligada a Deus, não temos nada. Você pode ter todo o dinheiro que precisa, na sua casa pode ter tudo para comer, mas te garanto que você não coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir em paz. Você não tem uma felicidade se não tiver uma vida espiritual. Se você não for ligado a Deus, a peça fundamental. Então quando Deus disse para Adão, dominai a terra, dominai, lidera. Deus disse para ele liderar. E infelizmente muitos líderes hoje estão deixando de liderar e serem liderados. Por quem? Por um mundo espiritual. Por quê? Por um medo, por um sentimento de perda, por algum motivo, como por exemplo, meu pai, ele sempre nos criou ali em cima da rédea, sabe? E até demais. E o que eu quero dizer com isso? Eu não vim criticar meu pai. Há um propósito em tudo que nós sofremos, há um propósito em tudo que nós aprendemos. Para tudo há um propósito, e isso é bíblico. Para tudo há um objetivo debaixo do sol, debaixo desse céu. Então, tudo que eu passei, eu não venho dizer aqui em forma de crítica, mas venho dizer aqui em forma de aprendizado, para ensinar aqueles que querem ter uma solução na sua vida, aqueles que desejam um despertamento. Talvez você não consegue enxergar, talvez você não consegue saber o que fazer diante de uma situação. Eu digo referente a palavras malditas, a uma criação tipo pesada para crianças. As crianças têm que ter o seu tempo. O pai tem que saber distinguir o tempo para a criança, o que a criança precisa naquele momento. Precisa de carinho, precisa de atenção. A criança precisa muito da presença de um pai. E olha como o mundo está hoje. Está terrível ser pai hoje? Não está. É muitos que se deixam ser liderados pela situação errônea, por um mundo obscuro, espiritualmente dizendo. Talvez porque o prazer da carne é maior de querer trabalhar, satisfaz, trabalhar 24 horas por dia. Por isso muitos casamentos hoje estão destruídos. Por isso muitos filhos hoje vão procurar carinho nas drogas, vão procurar atenção em coisas erradas. Talvez seja por causa disso. Pois bem, a brutalidade da forma ao qual eu fui criado, eu não discrimino o meu pai por isso, porque ele teve uma infância que não foi muito boa. Desde criança começou a ajudar dentro de casa, saiu para trabalhar. Enfim, é uma história muito delicada para se contar. Mas tudo que ele passou refletiu em mim. Então tudo que um pai hoje em dia passa
reflete no filho. Reflete muito bem. Bem sei eu disso, sei bem o que eu digo. Falo com toda a propriedade nas minhas palavras, porque eu sofri essas experiências. Então eu venho por meio deste vídeo anunciar o despertamento para você pai, para você familiar. Ou seja, uma criança tem que ter o seu tempo criança, tem que ter a sua infância. E criança hoje em dia gosta de brincar, gosta de ter as coisas, ela não tem a noção que não pode ter, que não tem condições. Então quando eu queria alguma coisa, meu Deus do céu, para que eu ia pedir? Eu escutava um monte. E enfim, e quando tinha algumas coisas que eu gostava, a vida dura não me permitia continuar com aquele brinquedo. Vem na minha mente uma certa feita que eu pedi a Deus, meus pais não tinham condições, e eu pedi a Deus, para Deus me dar um Walkman. Tudo começou assim, como uma criança, a gente era criança, num condomínio que a gente morava, e tinha um menininho que tinha um Walkman, e eu queria escutar um som, ele deixou todos escutarem, menos eu. Aquilo me doeu, e dentro de mim eu falei, Deus, poxa, meus pais não têm condições, eu não tenho, queria só escutar uma música. E eu olhei para aquela criança e disse, eu me lembro, eu disse assim, eu vou ganhar um, você também não vai escutar. E meu pai trabalhava na prefeitura da cidade, e a prefeitura costumava dar presentes para o Dia das Crianças, e era justamente o Dia das Crianças. E o que chegou em casa de presente para mim? Um Walkman. Mas a minha alegria durou pouco, que o Walkman se quebrou. Enfim, para toda ação há uma reação. Para toda palavra que sai da boca, ela só volta com o resultado. Ela não cai na terra infrutífera, não. O vento pode até levar a palavra que sai da boca, mas o mesmo vento que leva é o mesmo vento que traz. E quando traz, o retorno ou é trágico ou é abençoado. Então temos que vigiar muito com o que falamos. E temos que ser mais presente. Nós líderes, vamos deixar de ser liderados pela situação, pelo dinheiro, pela carne, pela prostituição. Vamos deixar disso pela nova era. Vamos liderar e não sermos liderados, como está acontecendo. Até uns dias atrás eu estava sendo liderado. Eu vou ser sincero, eu amava ser criminoso e amava ser respeitado. Mas depois que eu conheci o crack, perdi tudo. E minha vida só foi desgraça. Somente desgraça. Estou gravando esse vídeo aqui em meio a esta terra, imensidão de terra. Que tudo para mim tem um significado. A estrada, as terras. Olha o que eu passei para estar aqui hoje. A gente colhe o que a gente planta. É como ver esta área aqui, ó. Ela foi limpa e estão plantados nela feijão. Mas antes dela ser limpa, ela estava assim, ó. Então é preciso a gente preparar a terra para plantar. Primeiro, muitas das vezes a gente quer plantar e quer colher já. Nós temos que aprender a preparar a terra. Nós temos que primeiro nos preparar e preparar nossa família, nossos filhos. Eu cheguei em casa há pouco tempo, há muitos anos fiquei fora. Vai fazer um mês que eu voltei para o lar, onde meu filho se encontra hoje, com a minha mãe e meu pai. E eu não cheguei falando, não cheguei mostrando, não cheguei ordenando. Para tudo tem que ter uma preparação. Quando Deus criou os céus e a terra, teve uma preparação. Para tudo. Então, Adão, por um momento, ele deixou ser dominado. Então eu venho dizer através desse vídeo para você, não deixe ser dominado, senão sua família vai sofrer, senão você também vai sofrer. Só que você vai ser o último a sentir o sofrimento. Fala uma pessoa experiente nesse assunto. Você vai ver toda a sua família se afastar. E por último você vai sentir em você a dor. Não queira isso. Então pare agora de ser liderado por emoção, haja pela razão, não haja pelo coração, haja pela mente, seja inteligente. Eu estou tentando ser ultimamente, com uma par de problemas para resolver, mas longe do crime, longe das drogas,
longe de tudo que me tirava a paz. Eu estou vivendo bem, graças a Deus. E essa imensidão de terra aqui, ó, eu entendo que é tudo isso que eu tenho que preparar para o desperdício de 34 anos que eu tive no mundo das drogas e no crime. E você? Olha para você agora. Como você está? Onde você está? Sua família. Comece a liderar. Deixa de ser liderado. Eu desejo a todos felicidade e que esse vídeo tenha um grande efeito na sua casa, para você, na sua família. E infância. Os filhos têm que ter a sua infância. Fiquem com Deus.